Então, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Schuster, sou fisioterapeuta, conselheiro do CREFIT 5 e hoje venho aqui para a gente fazer mais um Conecta CREFIT 5, né? Uma série de lives quinzenais que a gente promove aqui na nossa seccional do Conselho e cada 15 dias a gente tem matemática, fisioterapia e terapia ocupacional. Essa noite, então, nós estamos com o Dr. Henrique Chaves, que é fisioterapeuta, presidente da Sociedade Brasileira de Quiropraxia, na gestão 23 a 25, professor universitário de fisioterapia e educação física, professor de pós-graduação na área de quiropraxia, professor e instrutor do método TIC, terapia instrumental quiroprática, fisioterapeuta especialista em profissional em quiropraxia pelo COFITO, e inúmeras formações, membro da Sociedade Brasileira de Quiropraxia, e inúmeras formações a nível de graduação nacional e internacional. Eu não vou citar tudo, senão nós vamos ficar a noite inteira aqui, né, doutor? Mas A gente vai tem um ficar um currículo pouquinho, né? invejável, tá bom? A gente agradece demais a todos os participantes que estão aí. Agradecemos já inicialmente ao doutor Henrique. Ele vai começar a sua fala. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer perguntas pelo chat, que a gente vai responder no final. Tá bom? Muito obrigado, doutor Henrique, pela sua participação. Estamos contigo. Muito obrigado, gente. Boa noite. Eu queria agradecer aqui em nome da SB Quiro, né, essa oportunidade que a gente tem para compartilhar, né, e deixar um pontinho que você colocou, me apresentou aí na presidência, né, de 2023 a 2025. Quero aproveitar a oportunidade e falar que a minha gestão ela finalizou no mês passado. E atualmente, quem é o presidente da nossa sociedade é o Dr. Atif, que é um espetáculo de profissional. Ele é muito bom no que faz, né? Hoje ele está à frente da sociedade. Eu estou em outro cargo dentro da sociedade, dentro da diretoria, né? Então a gente sempre tem aí essas mudanças, né? A cada 2 anos, porque isso é importante a gente ter a diretoria sendo renovada a cada ano. Então, gente, o objetivo dessa live, né, o tema dela, vai falar um pouco sobre as diretrizes que a SB Quiro propõe aí para um ajuste quiroprático seguro, né? E dentro dessa, eu acho que travou, deixa eu ver aqui se está passando o slide. Ah, agora está passando. Sim. Dentro do que a SB Quiro, né, e dentro do que nós estudando aí ao longo dos anos, nós observamos, né, e vários estudos científicos também trazem essas informações que a gente vai colocar, que um ajuste seguro, ele não é somente aquela questão de, eu sei como fazer a técnica, né? Eu sei como fazer um ajuste, eu sei como colocar o paciente na maca, eu sei como deixar o paciente sentado e realizar um ajuste. Isso faz parte do que a gente coloca como um processo do ajuste seguro, né? Então, essas diretrizes da SB Quiro, para o ajuste seguro, tem como objetivo garantir a eficácia e segurança dos procedimentos. Nosso objetivo é sempre segurança, independente de qual seja aí a abordagem que nós escolhemos para aquele paciente a partir da avaliação, é obrigatório realizar um ajuste de forma segura, né? E isso a gente conseguiu ao longo dos anos trabalhar para construir essa diretriz que é extremamente importante. E isso surgiu, né, essa vontade de desenvolver essa diretriz do ajuste a partir do momento que nós percebemos, né, que a segurança do paciente envolve muito mais do que, como eu já falei, do ajuste único, do ato de ajustar, né? E essa segurança, ela é importantíssima em qualquer área da saúde, né? Ela é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares fundamentais aí para qualquer profissional da área de saúde atuar. E como a gente já falou, o ajuste, ele não é somente, essa segurança do ajuste não é somente um ato, né? Ela é literalmente uma cultura organizacional. O que que isso quer dizer? Que no momento de realizar um ajuste, não é só aquela coisa do paciente chegou no consultório, eu fiz uma avaliação e ajustei o paciente. Existe muito mais
do que isso, né? Essa parte de avaliar de uma maneira adequada o paciente, isso é obrigatório, isso a gente já tem que saber, isso a gente tem consciência e todos os profissionais da área de saúde têm consciência dessa importância de realizar uma avaliação que tenha aquela condição de excluir possíveis contraindicações. No entanto, entender que esse processo de segurança ele vai muito além do que somente o ato de ajustar, isso é muito importante. Então a gente sempre coloca que essa questão do ajuste seguro, ele é uma cultura. E é uma cultura que envolve não só o paciente, mas o terapeuta, o ambiente clínico, a equipe toda que participa, né? Então a gente sempre vai olhar com aquela ideia que quando a gente fala na primeira coisa, o que seria um ajuste seguro, né? O que seria a segurança do ajuste? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, vou fazer alguns testes especiais, vou realizar alguns testes de exclusão. Se está tudo bem, está tudo seguro nesses testes, eu vou lá e vou ajustar o paciente e eu proporcionei ele um ajuste seguro. Essa era uma ideia que passava-se lá atrás. Mas a gente já sabe que hoje em dia, para a gente ter uma segurança no ajuste, eu preciso entender um pouquinho de fatores institucionais, conceitos de segurança do paciente e fatores humanos. E aí, esses fatores humanos eu gosto de colocar como fatores relacionados ao paciente e fatores relacionados ao próprio profissional. Juntando esses três fatores, a gente teria aí um ponto de interseção desses três fatores, onde a gente colocaria como, esse ponto aqui é o ponto-chave, é o melhor de todos os pontos, é aqui que eu consigo juntar todos esses três fatores para a gente ter uma segurança no ajuste. Até aí tudo bem, mas a gente tem que entender uma coisa. Não adianta eu ter um fator humano que eu estou controlando, esse fator, com esses conceitos de segurança que eu estou controlando, fatores institucionais, mas eles não se conversam. Eles precisam conversar, porque quando a gente tem esses três processos trabalhando de uma forma coerente, a gente vai conseguir o quê? O que a gente chama de um processo de segurança no ajuste. Quando eu falo em processo, até os nossos amigos, nossos membros lá da diretoria sempre falam, Henrique, você é o cara do processo, você gosta de fazer processo em tudo. Mas se a gente parar para pensar, quando você realiza um processo, você entende o caminho, você consegue analisar, saber onde você acertou, onde você errou, o que você precisa melhorar e o que você não precisa melhorar. Então, quando a gente fala em processo, a gente tem aí uma possibilidade de ampliar o que a gente entende por uma segurança no ajuste. Então, foi por isso que nós da SB Quiro pensamos nessas diretrizes para um ajuste seguro, né? E logicamente, como eu falei, se a gente fala em processo, o que a gente tem que ter? Etapas. A gente precisa seguir etapas. Etapas de cada momento, desde o primeiro contato com o paciente até o momento do ajuste. E quando a gente fala primeiro contato com o paciente, pode ser dele chegando no consultório ou pode ser o momento que ele entrou em contato para marcar uma consulta. Todo o ambiente de trabalho ele já tem que estar preparado, tem que estar pronto para o paciente chegar e ser atendido com o máximo de segurança possível. Então a gente tem esses três fatores que são extremamente importantes. Quando a gente vai falar aí de conceitos de segurança do paciente, a gente tem alguns artigos, a gente tem alguns documentos, né, internacionais que trazem alguns pontos que são extremamente importantes para a gente. Então, vou trazer aqui 4 conceitos que estão envolvidos com essa questão aí da gente definir o que seria, um primeiro momento, essa segurança do paciente. Então, o que a gente tem? Nesse artigo que foi publicado no ano de 2013, a gente tem aqui que um conceito de segurança do paciente estaria relacionado à questão de minimização de riscos e ameaças à saúde do paciente dentro de serviços de saúde. Então, vai ser todas as ações necessárias para você diminuir esse risco dentro do serviço de saúde. Um outro conceito também muito interessante fala da implementação e estratégias de intervenções voltadas para prevenir erros e eventos adversos. Olha o tanto que isso é importante no nosso dia a dia, né? E o que é interessante é que esse conceito, essa estruturação,
ela não vale só para quiropraxia. Se a gente entender a base dela, você consegue aplicar em qualquer área de atuação, qualquer profissional de saúde consegue implementar esses conceitos no seu dia a dia, na sua clínica, no seu consultório, né? Então, quando a gente fala de implementação de estratégias, intervenções voltadas para prevenir erros, não é só pensar em técnica, mas eu posso pensar também no ambiente, como é que tá aquele ambiente, aquela sala, ela está preparada para fazer um ajuste adequado? Eu tenho uma maca preparada para aquele ajuste, eu tenho um equipamento que está bom, né? As estratégias, como que eu vou fazer para evitar de cometer um erro? Então, tudo isso é extremamente importante para a gente no dia a dia. Terceiro ponto, também muito importante aí na prática que a gente vê, é essa promoção de um ambiente no qual os profissionais de saúde eles têm segurança para reportar alguns erros que possam acontecer ao longo do processo. A gente sabe que no momento de treinamento, no momento que o profissional está aprendendo a realizar uma técnica, ele pode cometer algumas falhas. E isso é importante que a equipe ela esteja pronta e preparada para poder acolher esse terapeuta e ajudá-lo a melhorar aquela questão. Então, isso é muito importante. Isso faz parte do conceito de segurança para paciente, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente essas questões. Um quarto ponto fala dos estados em que processos e comportamentos organizacionais reduzem ou eliminam riscos de danos ao paciente dentro do ambiente de saúde. Mais uma vez, processos e comportamentos, né? Isso mostra da importância de ter um ambiente onde você saiba realmente o que está acontecendo e todos do ambiente tenham consciência do que é feito no momento que a gente está atuando com aquele paciente. Então, isso é extremamente importante. Ter uma empresa, um consultório, uma clínica organizada com processos bem delimitados é extremamente importante para diminuir risco e aumentar a segurança do paciente. Antigamente a gente não pensava muito nessas coisas, mas a gente sabe que hoje em dia a gente precisa ter todo um processo, todo um entendimento de como manter um ambiente adequado para aquela atuação profissional. Então nós falamos de fatores institucionais, né? Falamos, perdão, de fatores relacionados aí aos conceitos de segurança e agora eu vou falar algumas coisinhas sobre 4 fatores que eu acho extremamente importantes eles estarem presentes aí dentro de uma instituição e que a gente precisa trabalhar com segurança. O primeiro fator é liderança e engajamento da alta administração. O que quer dizer isso, né, Henrique? Qual que é o papel da liderança e dessa administração? É uma participação ativa na promoção da segurança. Não é só aquele profissional que é o responsável pela clínica, dá ordens. Não, você faz isso, você faz aquilo. Não, ele tem que estar presente, ele tem que dar o exemplo, ele tem que seguir aquelas normas, aqueles processos que foram estipulados, né? Então é muito importante a gente ter em mente isso. E essa liderança, ela tem que entender que as prioridades, né, que é extremamente importante estabelecer prioridades para a segurança do paciente. Ele não pode ser, não, tudo bem, o paciente chega, deita na maca e a gente faz isso. Não, a gente precisa estabelecer o que tem que acontecer. Nesse momento vai acontecer isso, nesse momento acontece isso, e no próximo acontece outra situação. Então isso é extremamente importante. Outro ponto que a gente leva em consideração e que tem que acontecer, de novo, cultura organizacional e clima de segurança. Todos os valores do seu consultório, valores da sua empresa, as crenças que envolvem todas as pessoas que estão presentes e que atuam no atendimento do paciente, elas influenciam de alguma maneira todos aqueles profissionais que estão presentes ali. Então, isso vai fazer com que a segurança no atendimento seja um pouco melhor. Então, é extremamente importante o ambiente ele ter essa condição que favoreça ali o profissional de atuar. As percepções coletivas sobre a prioridade da segurança frente a outras metas organizacionais. Isso é muito importante. A gente tem que entender que toda vez que eu faço um planejamento, uma meta, por exemplo, eu quero ter uma meta de multiplicar meus atendimentos aí até o final do ano. Não adianta pensar somente em colocar 20 ou 30 pacientes.
dentro da sala, se você não consegue cuidá-los de uma maneira que seja adequada, uma maneira efetiva. Aquele paciente tem que ser cuidado, ele tem que ter segurança no momento que ele está recebendo o ajuste. Então, a empresa ela tem que entender que, por mais que a nossa meta seja aumentar o número de faturamentos, a segurança do paciente ela tem que ser mais importante do que isso. A gente tem que ter em mente que trabalhar com o paciente de maneira efetiva, de maneira segura, vai trazer um benefício para a gente lá na frente. E a gente consegue mensurar essa cultura organizacional, esse clima de segurança, através de pesquisas que podem ser realizadas dentro da clínica com os próprios funcionários, né? O terceiro ponto, que é extremamente importante, a gente vai falar um pouquinho ali na frente, que é a comunicação e relato de incidentes. Isso é muito importante. A gente precisa ter coragem, ter a abertura de relatar tudo o que acontece. A gente já tem a nossa ficha de evolução, que é obrigatório que a gente coloque tudo o que aconteceu ali dentro, mas a gente tem que ter uma comunicação entre os membros da equipe para colocar todas as questões que aconteceram em determinados atendimentos. Porque isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que a gente tenha aí uma segurança cada vez mais aí próximo do ideal. Então, ter esse ambiente de confiança é fundamental, é muito importante. Outro ponto que a gente coloca, treinamento e desenvolvimento de equipes. Isso a gente já sabe há muito tempo que não adianta ter uma equipe que ela não é coesa, uma equipe que a gente tem uma pessoa que realiza um trabalho de uma forma, outra trabalha de outra forma. A gente tem que ter, por mais que elas utilizem técnicas diferentes, mas que que os profissionais tenham em mente que a questão da segurança ela tem que ser seguida ao pé da letra. É um processo, não é o do jeito que eu quero. Segurança é processo. Segurança é a gente saber exatamente o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E para a gente saber isso, a gente tem que respeitar o processo. Então, a gente falou aí de fatores institucionais, segurança do paciente e fatores humanos. Eu gosto de colocar essa questão de fatores humanos, fatores relacionados aí ao profissional e ao próprio paciente. Então, quando a gente fala do fator humano relacionado ao profissional, primeira coisa que a gente tem que saber, qual é a formação daquele profissional que vai te atender, né? É muito importante que você esteja com um profissional que tenha uma formação técnica adequada para isso. Então, na SB Quiro, a gente tem ali a nossa normativa, nossas orientações que a gente tem que ter, no mínimo, aí o processo de especialista, né? E a pós-graduação que tenha aí te dê condições de você passar na prova de título do COFITO, né? A gente trabalha muito para isso, então o profissional tem que ter essa qualificação técnica. Tem hoje a graduação em quiropraxia, né? Em alguns cursos, né? A gente tem ali a UCEF, que ela tem uma filosofia de trabalho similar ao que a SB Quiro preconiza, né, que trabalha junto. Então a gente tem as nossas ideias bem parecidas, né, com o trabalho no vitalismo. Então são técnicas, são formas de trabalho que a gente sabe que o profissional vai ter uma formação adequada. Então ele tem que ter o conhecimento técnico no que ele vai fazer, né? Aquele profissional ele tem que ter uma expertise, ele tem que ter habilidade para aplicar uma técnica. E a gente sabe que a habilidade a gente desenvolve aí sem dúvida nenhuma com treino. Então é extremamente importante que o profissional treine, tenha a equipe, vamos reunir a nossa equipe para fazer treinamento de determinada abordagem, vamos fazer um treinamento para isso, para aquilo. Isso é muito importante, né? E isso vai te dar uma segurança muito grande. E um ponto que para mim é extremamente importante, a cada dia que passa, vem me mostrando que a gente tem uma possibilidade de matar vários problemas logo na anamnese do paciente, que é essa capacidade investigativa do profissional. Quanto maior a capacidade do profissional de comunicação, de conversar com o paciente e pegar o máximo de informações possíveis, cara, isso vai ser fundamental. Então, assim, Henrique, eu estou com dúvida, eu tenho uma dificuldade aqui em conseguir determinadas informações. Treine sua avaliação, treine sua anamnese, treine sua capacidade, sua técnica de captar informações dos pacientes.
Isso é extremamente importante. Ah, Henrique, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de comunicação com o paciente. Desenvolva alguns questionários. Peça para o paciente responder alguns questionários para você ter informações. Você precisa de informações. Ajustar o paciente sem ter informação, isso você está correndo risco. Né? A gente, dentro da nossa filosofia na SB Quiro, a gente tem uma linha onde o paciente, ele de preferência, seja avaliado, né, todos os testes clínicos possíveis e tenha também o quê? Exames de imagem para a gente, para dar segurança no que a gente vai fazer. Né? Isso tudo é muito importante. Então, você ter aí essa capacidade investigativa cada vez mais afiada, isso vai fazer com que você tenha um ajuste cada vez mais seguro. Então, você não vai precisar, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Se você tem uma capacidade investigativa boa, você pode ter certeza que você está num caminho muito mais seguro aí para realizar um ajuste. Esse artigo foi um artigo publicado nesse ano, é um artigo bem interessante, que ele traz algumas situações aí do que a gente pode observar no dia a dia que podem gerar mais segurança para o nosso ajuste, para o nosso paciente. Então a gente vê aqui alguns pontos: responsabilidade profissional, transparência, educação e segurança do paciente. Eu vou falar tudo isso daqui a pouquinho, vou falar um pouco mais. Né? Reportar eventos de segurança, padrões clínicos e procedimentos, supervisão e ensino clínico. Se tiver numa clínica escola, entra muito essa questão de ensino clínico, mas se na sua clínica a gente tem aquela questão de estar realizando treinamentos com uma pessoa um pouco mais experiente, isso é super válido, né? A liderança e a gestão presente ali no dia a dia, mostrando o que tem que ser feito, sempre relembrando a questão do que a gente considera como segurança, como seguro, né, para o atendimento do paciente. E aí, quando a gente sai desses fatores relacionados ao profissional e a gente entra nos fatores relacionados ao paciente, a gente tem ali, por exemplo, que é obrigatório saber o quadro de saúde geral do paciente. Eu tenho que saber se esse paciente fuma, eu tenho que saber se esse paciente teve um acidente, eu tenho que saber qual tipo de cirurgia que esse paciente já fez, eu tenho que entender a saúde do paciente. Isso não pode passar em branco de jeito nenhum. Paciente fumante, paciente diabético, paciente que tem alterações químicas graves, tudo isso a gente tem que saber antes de realizar um ajuste. Se você simplesmente coloca a mão no paciente sem saber, sem ter investigado nada disso, saber se o paciente tem algum quadro vascular importante, né? Como é que tá? Tem hipertensão, não tem? Já teve arritmia? Está sentindo dores de cabeça? Tudo isso tem que ser investigado antes de colocar a mão no paciente. Isso é segurança, é você saber o que você está fazendo. Né? O paciente ele tem que ter uma participação ativa na comunicação com o terapeuta. Ou seja, a gente tem que escutar o paciente. Não é só chegar e falar assim, eu sou o fisioterapeuta, eu sou o quiropraxista, deita aqui, eu vou te ajustar e você vai ter que aceitar isso. O paciente tem que estar presente, ele tem que participar, né? Ele tem que estar envolvido. A gente tem que educar o paciente, a gente tem que passar o máximo de informações para ele. Então, esse envolvimento dos pacientes e educação vai ajudar a gente demais a prevenir problemas. E com isso, a gente vai ter o engajamento do paciente, da família. Isso é muito interessante que quando a gente começa a atender o paciente e a gente tem todo esse processo, a gente vai ensinando o paciente o que a gente faz, sim, é 100% das vezes a família do paciente vem junto no tratamento, quer ver o que está sendo feito, quer entender o que está acontecendo e vai fazer com que o engajamento daquele paciente nesse nosso acompanhamento ele seja muito maior. Então, você mostrar para o paciente a importância disso e conseguir mostrar para a família do paciente essa importância, você pode ter certeza que o resultado vai ser muito melhor. E quando o paciente ele está presente nisso tudo, ele vai ajudar a gente a identificar e prevenir possíveis eventos adversos, porque ele vai se comunicar mais, ele vai mostrar para a gente tudo que a gente precisa saber. A gente não vai ficar naquela, e agora? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou precisar dessa informação? O paciente vai trazer para a gente essa informação. E nesse artigo, ele traz esse modelo de bússola, que ele é muito interessante, que ele traz questões relacionadas ao ambiente clínico, à comunicação do paciente, à liderança da clínica, né? E a capacidade de educação que a gente tem aí com o paciente e com os profissionais que trabalham na clínica. Então é muito interessante. Então a gente vê que nós temos aqui várias possibilidades
várias formas de analisar essa bússola, né? Eu coloquei ela aqui, eu fiz uma tradução livre do que estava na bússola, mas é para a gente entender, né, que é questão de responsabilidade. Né? A responsabilidade é que cada profissional ele tem o seu papel dentro da prevenção de erros, né, e de atendimento dos pacientes. Então, aquele paciente ele tem que estar atento a isso, aquele terapeuta tem que estar atento a isso. Transparência do terapeuta é promover abertura para falar de incidentes sem medo de punições. É aquilo que a gente já falou da questão institucional, né? Tanto o paciente quanto o terapeuta tem que ter educação contínua em segurança. Tem que estudar, tem que ler, tem que ter, às vezes, algumas palestras sobre segurança no atendimento. Isso é muito importante. Né? Entender essa questão essa gestão de riscos, que eu falei que é identificar, monitorar, que isso vem da nossa capacidade investigativa. Se você tem essa capacidade de se comunicar e conseguir extrair informações do paciente, essa gestão de risco, com certeza, ela vai estar melhor. Padrões clínicos, né? O que a gente tem? Eu tenho que ter aí protocolos, eu tenho que ter uma forma de trabalhar para evitar que esse paciente tenha algum risco, entre em algum risco durante um ajuste, né? E sempre, 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 sempre um cuidado centrado no paciente. O paciente ele deve obrigatoriamente estar envolvido no tratamento. Ele não pode ser simplesmente aquela, não, eu vou deitar aqui e você faz o que tem que ser feito. Não, o paciente tem que estar presente. Ele tem que fazer parte do tratamento. Esse é um outro artigo muito interessante que ele traz algumas coisas aí relacionadas à coluna. E eu tentei também fazer uma tradução livre dele, mas o artigo fala o seguinte: fazendo o nosso melhor pela segurança do paciente. Um estudo qualitativo, internacional e interprofissional. E aí, interprofissional tinha fisioterapeutas e quiropraxistas participando do estudo, né, com profissionais que oferecem terapia manipulativa da coluna em contextos comunitários. E aí eles colocaram alguns pontos que eu achei interessante. Aí o que a gente pode fazer, por exemplo, para sempre fazer o melhor para evitar erros? O que a gente pode fazer com isso? Primeira coisa, priorizar a segurança. Né? Se você prioriza a segurança, você diminui erros. Colocar o paciente sempre em primeiro lugar. O tratamento é centrado no paciente. Então a gente tem que individualizar o cuidado. Eu não vou repetir o mesmo tratamento, porque eu fiz com o paciente anterior desse jeito, eu vou fazer nele desse jeito. Você tem que avaliar, saber o que você está fazendo e direcionar o tratamento para aquele paciente. Né? Desenvolver relacionamentos, isso é confiança, é fazer com que o paciente confie no que você está falando, e isso passa muito pela questão de educação do paciente. Né? É trabalhar e aprender juntos. E aqui já tem uma questão da nossa equipe, da toda a equipe que está na clínica trabalhando. Todo mundo vai auxiliar de alguma forma. Mais uma vez, aqui, organizar os processos da prática. Não existe prática eficiente sem processo. Se você não consegue criar um processo de atendimento que envolva o momento da recepção do paciente, o momento de questioná-lo sobre possíveis condições que contraindiquem, se você não tem um processo para parar, entender e julgar se é possível ou não realizar um ajuste naquele paciente, você vai estar enrascado. Então, entender um pouquinho da criação de processos, com certeza vai te auxiliar na prática clínica. Né? E aqui considerar a identidade do profissional, porque cada profissional tem o seu jeito de trabalhar, tem uma técnica que ele mais gosta, tem uma abordagem que ele gosta. No entanto, o processo de segurança ele tem que ser o mesmo. E aí, dando esse apanhado de alguns artigos científicos que a gente tem hoje no mercado, aí, nas fontes de artigos, a SBQiro desenvolveu aí as diretrizes para um ajuste seguro. Nós desenvolvemos aí alguns 16 pontos, aproximadamente 16 pontos, e todos embasados em basicamente 4 pontos. Né? Esses pontos são os seguintes. O primeiro ponto, a segurança do paciente na quiropraxia é fundamental para garantir a eficácia e qualidade dos tratamentos. Isso não só na quiropraxia, em qualquer abordagem que você for fazer, segurança tem que ser em primeiro lugar. Né? O segundo ponto que a gente coloca, envolvimento ativo do paciente. É extremamente importante, já acabei de falar, a gente está repetindo isso para fixar bastante na cabeça de vocês. Envolvimento ativo, comunicação clara entre profissional e paciente
tem que existir. Se tem algum ruído nesse meio do caminho, com certeza a segurança vai estar prejudicada. Ter diretrizes baseadas em evidências são essenciais para a gente diminuir esses riscos e promover melhores práticas clínicas aí. E a cultura de segurança, ela tem que ser contínua. A gente não pode deixar, não, ok, esse mês vamos trabalhar um pouco a segurança. Não, segurança tem que estar presente o dia inteiro, em todos os momentos. E aí a gente vem com as partes que nós dividimos aí, o que a gente considera como importante para você ter uma diretriz no atendimento desses pacientes. A primeira parte diz respeito à introdução à segurança no atendimento do paciente com quiropraxia. Então a gente vai colocar alguns pontos que a gente considera dentro aí da nossa expertise, dentro da análise aí de várias e várias abordagens que nós já passamos aqui dentro da sociedade, e são condições onde a gente tenta colocar a melhor forma de trabalhar com os pacientes. Eu só passei aqui sem querer. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente fala, o que seria aqui esse primeiro ponto que tem relação aí com a introdução, né, à segurança do atendimento. Segurança é base, é fundamental, não tem para onde fugir, não tem como querer atender, trabalhar com quiropraxia se você não pensar em segurança. E toda vez que a gente fala em segurança na quiropraxia, a gente tem que entender que o nosso foco principal é a coluna vertebral. E se a gente vai trabalhar com a coluna vertebral, a gente tem que entender todas as situações que podem gerar algum tipo de dano na coluna vertebral. Não tem como fugir disso. Isso é básico, né? Se você quer trabalhar com alguma coisa, você tem que saber o que pode ser feito de positivo, mas qual é o risco daquilo, né? E ter diretrizes aí para auxiliar a gente no dia a dia. De novo, importância de padronização. Falta de padronização nesses atendimentos, e quando a gente fala padronização, é saber exatamente como executar uma técnica, como que eu vou chegar no ponto de, com você eu posso executar essa técnica, o que eu não posso fazer. Então, se a gente não tem essa padronização, os riscos de ter alguns eventos adversos, eles estarão cada vez maiores. Então, a gente precisa dessa padronização. De novo, se eu não tenho uma padronização estabelecida, se eu não achei um estudo, se eu não gostei dessa padronização, crie a sua padronização baseada em todos os eventos que a gente sabe que, olha, aqui é importante tomar cuidado com isso. A minha padronização agora do consultório vai ser, o paciente vai chegar, eu vou fazer todos os exames físicos, vou analisar todos os exames, vou fazer minha palpação, vou fazer todos os testes e vou ver se tem alguma coisa alterada. Se tiver alguma coisa alterada, isso é possível fazer um ajuste ou não é possível? Se dentro do que a gente tem de critério é possível, ok. Se não for, não realize. Na dúvida, não realize o ajuste. De maneira nenhuma. É extremamente importante que você tenha em mente isso. Está preocupado, está com medo, fiquei na dúvida, não realize esse ajuste. Porque você está com um risco aumentado aí de ter algum evento adverso. E a SB Quiro, ela veio literalmente com essas nossas diretrizes para orientar mesmo aí os profissionais, né? A gente desenvolveu esse trabalho para trazer um norte, dar uma luz para os profissionais de como eles podem trabalhar e evitar problemas, né? E além disso, caso os profissionais tenham alguma dúvida, alguma necessidade especial, eles podem entrar em contato com a gente e a gente vai auxiliá-los da melhor maneira possível. O segundo ponto que a gente coloca dentro das nossas diretrizes é que o profissional, obrigatoriamente, ele tem que ter uma formação contínua e a comunicação com o paciente deve ser a melhor possível. Henrique, mas como que a gente vai fazer uma formação contínua? Cursos, procurando formações cada vez mais robustas, né? Infelizmente, a gente vem encontrando aí formações que têm uma qualificação técnica muito baixa. Nós, na SBQ, estamos lutando aí por uma pós-graduação diferente. Nós apoiamos profissionais que têm um interesse também em realizar a graduação, né? E aí a gente indica ao CEF, que é uma
uma faculdade que segue o que a gente considera como correto, então a gente tem essa abertura com a graduação. Após a graduação da quiropraxia, na física, ela tem que melhorar a carga horária, a gente vem lutando para isso, tem que melhorar a carga, a gente precisa de mais horas, a gente precisa de mais estudo, né? Isso é importante, a gente em quase todas as áreas, mas aqui tem um ponto que a gente luta muito, é uma formação adequada. A gente precisa ter mais horas, a gente precisa ter uma cadeira que fale somente sobre segurança no atendimento. A gente não tem isso, infelizmente. Então a gente tem que procurar formações fora. Então isso é extremamente importante, né? Aprender como se comunicar com o paciente. Essa comunicação com o paciente é extremamente importante, né? Cada vez mais a gente observa aí a necessidade dessa interação terapeuta, profissional com o paciente. Se você sabe se comunicar com o paciente, se você sabe receber o paciente, se você sabe deixar aquele paciente em uma condição onde ele se sinta seguro para falar o que ele tem realmente para falar, pode ter certeza que a nossa segurança vai aumentar muito. A gente está cansado de ver casos e casos aí de profissionais que não conversavam tão bem, não se comunicavam tão bem com o paciente, e os pacientes relatavam, nossa, eu fui fazer um ajuste, me machucou, senti um desconforto, ficou ruim. Às vezes faltou comunicação, né? Então você conseguir conversar com o paciente, isso é muito importante. E outra coisa que é extremamente importante, que é ter transparência sobre riscos e benefícios dos procedimentos que são realizados. A gente quase não vê profissional falando para o paciente, falou, olha só, esse ajuste aqui ele é muito bom, ele é muito importante, ele tem esse benefício, mas ele tem um risco pequeno, mas ele tem um risco. Então a gente tem que comunicar isso, né? O paciente tem que saber, e o paciente ele tem que ter essas informações, que ele tem o direito de falar, eu não quero ser ajustado. Isso é muito importante. Se você não dá a condição do paciente saber o que ele vai receber, isso é muito ruim e isso pode ter uma condição para você depois que não é tão boa. Então a gente tem que conseguir literalmente construir essa relação de confiança com o paciente. Eu falo muito assim que em aulas, em conversas com profissionais, que para mim um sinal claro de que a confiança foi adquirida quando o paciente traz um familiar para ser ajustado, para ser tratado por você. Então esse é um sinal que você está conseguindo, que você está no caminho, você está criando uma conexão, está criando uma confiança com o paciente. Então entender isso é muito importante. Lembre-se, conversar, comunicar, conversar com o paciente, deixar o paciente falar e educá-lo. Isso é fundamental para a gente ter um efeito aí, diminuir riscos no atendimento. E aí a gente vem, de novo, reconhecimento de sinais de alerta e gerenciamento de riscos. Isso passa por uma capacidade investigativa muito boa, né? Então, se você conversa com o paciente, ele vai começar a falar, nossa, eu tive um problema cardíaco há um tempo atrás, eu sou hipertenso, eu tive alguns problemas de trombose, eu tive uma série de alterações vasculares pós-Covid, por exemplo. Você tem que tomar muito cuidado para fazer um ajuste para o paciente. Então você tem que entender o paciente, ver todos os sinais que ele tem ali, e a partir daí você vai começar a trabalhar. Aquele paciente, nossa, estou tendo muitas dores de cabeça. Será que é um paciente que realmente você tem que ajustá-lo logo de cara? Você não vai ter que fazer um exame para te trazer uma segurança maior? Então isso é muito importante. De novo, saber investigar. Isso vai diminuir sinais aí, vai trazer com que a gente tenha uma possibilidade de interpretar melhor esses sinais de alerta. Tá? Isso é muito importante. Parte 3 da nossa diretriz fala novamente dessa liderança e do compromisso institucional com segurança. De novo, a responsabilidade no ajuste, para você deixar o paciente com segurança, você realizar um ajuste seguro, não é só responsabilidade do terapeuta. Toda a liderança, toda a equipe, todo mundo que está envolvido com o atendimento naquela clínica faz parte desse processo de segurança. Então a gente vai ver que a gente tem ali, é extremamente importante que os líderes, né, eles tenham esse papel realmente de chegar na equipe, se você tem uma equipe trabalhando, promover a cultura de segurança dentro da clínica, falar da importância, trazer novas informações
sobre a importância da segurança no atendimento, né? E esse líder, além de trazer informação, ele tem que passar, ele tem que ser ali vamos botar, ele tem que ser o exemplo da clínica, né? Já que ele está cobrando, ele está mostrando que tem que ser feito assim, ele também tem que seguir. Isso é muito importante. A gente tem que ter essa liderança literalmente efetiva na questão da segurança. E aí entra de novo com políticas ali de segurança dentro de uma clínica, um ambiente, aquele ambiente favorável, caso o terapeuta tenha dificuldade em realizar algum procedimento, alguma coisa, ele possa se comunicar e falar, gente, eu estou com dificuldade aqui, eu preciso de ajuda. Ele tem que ter essa capacidade, essa possibilidade de comunicar no ambiente essa dificuldade dele. Ah, Henrique, mas eu tenho um consultório, eu trabalho individual, eu não tenho ninguém que pode me ajudar. Fale com um colega que tem um pouco mais de experiência, tire a dúvida, aprenda a fazer o ajuste de uma maneira segura. Você tem que ter ali essa possibilidade de melhorar cada dia mais. E isso vai trazer aí uma diminuição nessa possibilidade de riscos. Outro ponto que é extremamente importante, mas infelizmente a gente não faz da maneira que deveria, análise de dados, né? A gente sabe hoje, se a gente parar para pensar o que faz uma empresa crescer, o que faz a sua empresa aparecer na internet, por exemplo, é análise de dados, né? Se você não tem dados sobre atendimentos, dados sobre o que você fez naqueles atendimentos, como é que você vai melhorar? De onde vai sair a informação que você precisa melhorar? Da sua cabeça só? Às vezes funciona, às vezes não. Então, assim, eu ajustei, eu fiz o paciente, eu usei determinada técnica. Eu ajustei e achei ótimo. O paciente relatou bem. Anota, coloca ali no seu prontuário, coloca ou numa tabela que você possa criar. Você tem que ter indicadores, né? Os indicadores de desempenho. Isso tudo é muito importante. Ter dado vai fazer com que a gente possa melhorar aí a nossa qualidade de ensino, a nossa qualidade de abordagem terapêutica. De novo, quem não tem dado hoje em dia está perdido. Você ter informações, você ter dados, faz com que você tenha uma possibilidade de melhoria muito maior do que aquele paciente, do que aquele terapeuta que não tem nenhuma informação. Né? Isso aqui a gente já colocou. Vamos para... tá, esse slide é importante, é interessante. Indicadores de desempenho. Gente, eu falei um pouquinho ali, mas você pode criar o seu indicador de desempenho. Eu quero criar um indicador de desempenho a partir dos relatos do paciente de melhora de qualidade de vida, por exemplo. Eu vou colocar tudo aquilo. Eu quero criar um indicador de desempenho com relação à percepção do paciente pós-ajuste. Ele ficou com uma dor muscular muito grande, ele teve uma tontura. Eu vou criando o quê? Indicadores de desempenho. Isso é extremamente importante. Por exemplo, o paciente relatou que depois de um ajuste eu fiquei com uma dorzinha na musculatura. Ok, a gente sabe que isso é possível acontecer. Mas se isso está acontecendo em todos os pacientes, será que realmente é uma coisa que pode acontecer ou você está errando um pouco a mão na força que está colocando, a velocidade do ajuste não está boa, a direção precisa melhorar? Tudo isso é importante. A gente tem que ter indicadores, tem que ter indicador de desempenho. É isso que vai te ajudar no dia a dia. Implementação de mudanças baseadas em evidências. O que a gente quer dizer com isso? Se eu tenho dado sobre os atendimentos que eu realizei, eu tenho os feedbacks dos pacientes, eu vi o que eu tenho de dificuldade, tenho informação, a ciência está me mostrando, quando você realiza, um exemplo, tá, gente? Um exemplo esdrúxulo, mas quando você realiza um ajuste nessa posição, você pode ter uma chance de 3%, por exemplo, de um desconforto muscular. Será que isso está dentro dos seus dados? A ciência está mostrando isso? Você tem essa informação? Tudo isso é importante. E a partir daí a gente vai conseguir ter uma melhoria contínua. De novo, envolvimento dos pacientes. Envolvimento do paciente é mais do que obrigatório. Todo mundo já atendeu algum paciente na vida, chega no consultório, mal olha para sua cara e fala assim, eu quero só deitar aqui e se vira. Isso é muito ruim,
O paciente não tem, ele não sabe, até para a gente, você olha e fala, nossa, cara, não tá legal. Você não cria uma conexão, você não consegue ter uma comunicação com o paciente que possa trazer ele para o tratamento. Isso é muito importante. A partir desse momento que o paciente está envolvido, de novo, ele tem uma educação. E, gente, educação do paciente na quiropraxia, a gente fala muito educação em dor, né? Todo mundo fala assim, educação do paciente em dor. Educação sobre quiropraxia deve acontecer em toda consulta. Toda consulta você tem que ensinar o paciente alguma coisa sobre quiropraxia. Você tem que falar para ele o que a quiropraxia faz, o que você está fazendo ali. E você está educando o paciente por que você está fazendo aquilo. Você tem que deixar o paciente ciente do que você está fazendo. E o mais importante, você tem que tentar trazer a quiropraxia para o mundo do paciente, para fazer sentido para ele. Se ele não tem isso, provavelmente ele não vai chegar no ponto de perguntar para a gente, falar assim, você vai entregar aqui você vai entregar um folheto para ele sobre o que você faz, vai ter um vídeo, você vai querer mostrar, ele simplesmente vai olhar e falar assim, tá, tudo bem, isso não faz muito sentido para mim. Então, você ter essa conexão com o paciente, você vai ter uma possibilidade de quê? Ter ferramentas educativas. E aí você vai trazer um folheto, vai trazer um vídeo para ele, né? Um vídeo institucional que você está falando alguma coisa. Você vai fazer com que o paciente entenda cada vez mais e ele saiba que, olha, realmente, eu estou sendo ajustado ali, eu vou para aquela clínica e o terapeuta, e o fisioterapeuta, o quiropraxista, ele sabe o que ele está fazendo, está muito seguro daquilo. Né? Então, isso é muito importante. E com tudo isso, você vai ter o quê? A melhoria da experiência do paciente. Se o paciente se sente bem, se ele se sente seguro, né, ele viu que o terapeuta está atuando de uma maneira adequada, com certeza ele vai ficar super tranquilo para você poder ajustá-lo. Né? Isso é muito importante. E ele vai trazer cada vez mais informações para a gente sobre a sua condição. Já falamos um pouquinho da formação e educação contínua dos profissionais. Mais uma vez, isso é para qualquer área da saúde. Não existe profissional da saúde que fez um curso há 20 anos atrás e acha que está atualizado. Esqueça, você tem que estar estudando todos os dias. E tem que ter formação contínua, programas de treinamento, estratégias para você ter aqui uma captação. E quando a gente fala isso, quando fala estratégias de captação, não imagine que é só uma questão relacionada a trazer paciente para a clínica. É o seguinte, você tem que entender, ter simulações de risco na clínica, né? Ter workshop sobre segurança. Por exemplo, eu estou negociando agora com um corpo de bombeiros para tentar dar uma palestra para a gente aqui, um profissional do corpo de bombeiro, para pacientes com problemas cardíacos, se tiver alguma coisa. Isso é importante no ambiente clínico, né? A gente tem que ter aí esses treinamentos, né? Existem empresas que fazem treinamentos assim também. Então, tudo isso é extremamente importante aí para o dia a dia da empresa, para o dia a dia da clínica, para o dia a dia do profissional, né? A parte 7 são diretrizes baseadas em evidências e normas de segurança. A gente já está acostumado a entender essa questão das diretrizes que a ciência traz sobre segurança, mas a gente precisa também de algumas normas e protocolos que são interessantes, são importantes a gente utilizar. Gente, desculpa porque Brasília está muito seco, a garganta fica seca muito rápido, então a gente fica tossindo um pouquinho. Mas vamos lá. Essas diretrizes baseadas em evidência, né, elas nos proporcionam, né, uma adoção aí de técnicas, de abordagens que tenham uma segurança um pouco maior no nosso atendimento. De novo, aí que você vai fazer um ajuste na cervical e você vai fazer somente aquele teste de exclusão para saber se tem uma alteração na sua artéria? Claro que não. Né? Antigamente pensava-se nisso. Fiz o teste, não deu nada, ok, eu posso ajustar sem nenhum problema. A gente tem que desenvolver uma série de questionamentos baseados aqui na ciência, como eu falei anteriormente. Será que é um paciente fumante? Você já pegou a informação dele? É um paciente que é hipertenso? É um paciente que teve alguma alteração maior na COVID? Ele tem alguma alteração vascular?
Tudo isso a ciência já traz para a gente e já mostra que, ó, se a gente está juntando uma série de informações, será que é válido fazer um ajuste manual? Ou eu posso partir para um ajuste instrumental? Ou eu posso fazer uma técnica muscular com esse paciente? Eu vou ter que saber o que a ciência traz para, a partir daí, enquadrar esse meu paciente para ter uma segurança cada vez maior nesse ajuste, né? Os protocolos que a gente tem, as normas, eles abrangem desde a avaliação inicial do paciente, e aí a gente vai identificar contraindicações, a gente vai ter uma monitorização contínua dos resultados do tratamento, isso tudo porque a gente quer garantir aí uma qualidade no tratamento. Gente, isso aqui, protocolo, ele vai ser extremamente eficiente se eu consigo captar dados do paciente. De novo, se eu não tenho a capacidade de conseguir que esse paciente me fale sobre todas as alterações que eu preciso saber, provavelmente protocolo nenhum vai funcionar. Então, gente, lembre-se, a avaliação inicial, a anamnese, esse momento de captar informações sobre a saúde do paciente de um modo geral é extremamente importante para o momento que a gente for chegar aqui nessa questão dos protocolos, tá bom? Não esqueçam de criar aí questionários para vocês. Existem questionários que a gente pode utilizar, mas coloquem questões simples. Paciente fumante, paciente, como eu falei, teve Covid, paciente teve trombose, dores de cabeça intensa, teve acidente vascular, teve um trauma, não teve um trauma. Isso tudo mostra para a gente algumas possibilidades aí de ter alguma alteração na artéria que a gente tem que ter em mente no momento do ajuste. Vamos para a parte 8, que seria essa comunicação e transparência. Mais uma vez, comunicar, conversar com o paciente. O paciente tem que saber exatamente o que está sendo feito. Os membros da nossa equipe, eles devem obrigatoriamente saber o que está sendo feito. A gente tem que ter essa comunicação, que ela é muito aberta dentro do ambiente clínico. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Eu não preciso ficar com medo, né? De novo, o terapeuta ele tem que ter essa possibilidade, tem que ter essa abertura para conversar e para relatar todos os medos, os incidentes que aconteceram, tá? O outro ponto que a gente já falou, algumas coisas sobre ali discussões regulares sobre casos clínicos, análise de eventos adversos, né? Então isso é muito importante. Aquelas reuniões clínicas que são chatas às vezes, né? Normalmente à noite, no período, está todo mundo cansado. Isso é extremamente importante. Não deixe de lado essas discussões de casos clínicos, essas análises de alguns eventos adversos que podem acontecer, porque isso vai ser extremamente importante no dia a dia. E aí, todas as ferramentas que a gente pode ter hoje para diminuir riscos. Relatórios de incidentes. Essa semana tivemos 2 incidentes, 3 incidentes. Tem que ter. Auditorias de segurança, caso a clínica seja maior, se estiver no hospital, alguma coisa nesse sentido. Uma abordagem holística para mitigação de riscos. O que a gente quer dizer com isso aqui? É entender o todo, entender o contexto. Por que a gente teve um pouco mais, o risco foi maior nesse caso e no outro não? O que aconteceu para a gente ter esse problema? Isso é muito importante. E inclusão de mudanças curriculares para a mudança cultural na quiropraxia. E isso aqui tem a ver não só com a clínica, onde clínicas que têm um treinamento, né, para os profissionais, mas nas instituições de ensino. Isso é extremamente importante, que a gente tenha currículos, que a gente tenha no currículo a cultura da segurança. A gente precisa focar um pouco mais nisso. Um papel agora, a parte nova, que é o papel da tecnologia. Todo mundo sabe hoje que o mundo ele está conectado o tempo inteiro. Então, a gente criar meios através aí da tecnologia para aumentar a segurança do paciente é extremamente importante. E vou te falar, hoje está barato fazer isso. Antigamente era bem complexo. Mas hoje a gente consegue fazer de diversas formas. Henrique, eu não quero criar um aplicativo, eu não tenho condições de fazer um aplicativo. Mas tem WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp
no celular. E isso já é uma forma de usar a tecnologia para nos auxiliar. Então a gente tem ali algumas informações, né, que a gente já sabe da tecnologia, que ela tem um papel importante na segurança do paciente. Se a gente for estudar aí sobre essa tecnologia na segurança, vocês vão ver que existem milhares de aplicativos que trazem os diversos dados que a gente precisa do paciente. Então é muito importante. Ah, Henrique, eu quero ter um pouquinho mais de dado. Entre em contato com o seu paciente, conversa com ele, pergunta se ele tem algum aplicativo de saúde que ele utiliza, se ele pode compartilhar os dados com você. Isso tudo vai te ajudar de uma maneira absurda no dia a dia. Né? Então é importante a gente ter esse contato. Eu, conversando com um profissional esses dias para trás, ele me falou assim, Henrique, por que você não faz um grupo ali com alguns pacientes para eles colocarem a rotina de vida deles, né? Assim, de atividade física, de alimentação, de sono. Isso funciona demais. Cria em grupos pequenos, às vezes. Se você tem ali, você está atuando ali com. Tem uma família, você tem 6 pessoas que atendem, por exemplo, eu tenho famílias aqui que eu atendo 10 pessoas. Criar um grupo com essas 10, isso é interessante, a gente tem dados ali de todo mundo e eles estão colocando para a gente, a tecnologia está trazendo essa possibilidade. Então, às vezes, é válido a gente pensar em utilizar a tecnologia para nos ajudar nesse sentido. Benefícios aqui da tecnologia. Comunicação efetiva e rápida. Hoje, por exemplo, o que eu tenho com meus pacientes? Que eu sempre converso com eles. Os pacientes realizam os ajustes na clínica, vem aqui comigo, a gente ajusta, fica uns 10 minutinhos, aí que a gente sempre pede depois do ajuste, inclusive essa é uma das recomendações que a gente tem na SB Quiro. Mas o paciente foi para casa, minha secretária, a primeira coisa que ela faz, dá ali mais ou menos 3 horas, a gente entra em contato com ele. Como é que você está? Está se sentindo bem? Como é que tá? Como é que foi a volta para casa? Isso tudo a gente tem o quê? Informações que a gente está captando dos pacientes. Ah, Henrique, eu não quero perder tempo com a secretária. Existem aplicativos que fazem isso, que tem envio de mensagem automático. Você pode colocar isso. Então a gente tem uma série de possibilidades de captação de dados durante o tratamento e antes do tratamento também. Hoje, por exemplo, eu encaminho um questionário para meus pacientes para eles responderem antes do atendimento. Então, quando ele já chega, tem um questionário que ele já respondeu ali sobre possíveis condições que me contraindiquem um ajuste. Então, a tecnologia está facilitando o meu processo. Então, isso vai ajudar muito a gente na segurança. De novo, parte 10 das nossas diretrizes. A importância da cultura da segurança. Não adianta eu pensar somente no que naquele ponto no momento do ato de ajustar. O ato do ajuste é importantíssimo, mas o contexto de segurança, de novo, o processo de segurança, ele é muito mais importante. Né? Então eu tenho que entender tudo isso para não correr nenhum risco. Né? Então a cultura de segurança é fundamental para a melhoria contínua nos cuidados de saúde. E lembra, segurança do paciente sempre será prioridade, independente se é a menina da limpeza, se é a recepcionista, se é o profissional que está fazendo o ajuste, ali o fisioterapeuta, o quiropraxista, se é o fisioterapeuta que vai trabalhar depois com a parte de exercício. Independente, inclusive o administrador da empresa, né? Assim, independente qual seja o profissional, segurança do paciente, obrigatoriamente, ela deve ser prioridade. Ela não pode ser deixada de lado. A gente tem que ter em mente que um paciente seguro, ele com certeza vai ter um atendimento muito mais eficaz. 11º ponto, a parte 11 das nossas diretrizes. Avaliação e monitoramento da segurança do paciente. Sempre, sempre, sempre realizamos uma avaliação com o paciente. Toda consulta também funciona como avaliação. A gente tem que ter informações a cada consulta. A gente tem que coletar dados. A gente tem que ter informação daquele paciente. Tem que ter indicadores de desempenho. Tem que ter as ferramentas de avaliação. Tudo isso a gente vai conseguir ter esse monitoramento do paciente. Imagina se você não, o paciente chega,
Um dia você ajustou o paciente, está tudo bem, foi para casa. 2 dias depois, ele sofre um acidente de carro e você não pergunta, não questiona nada do paciente, ele não te comunica nada, ele simplesmente deita na maca e você vai ajustá-lo sem saber o que aconteceu. Isso é extremamente perigoso. Primeiro, se o paciente sofreu um trauma, você vai ter que ter um exame para poder avaliá-lo, para saber, ok, eu posso te ajustar, eu não posso te ajustar. Então, ter essa informação, essa coleta de dados, ela é extremamente importante. Não esqueçam, dado profissional sem dado, ele dá um tiro no escuro, tá? Então, vamos tomar cuidado e coletar dados. Coloquem dados, o máximo de dados possíveis dentro aí da sua avaliação, dentro da sua evolução, dentro do cuidado do paciente, dentro do seu prontuário para evolução, tá bom? Vamos aqui para o 12º ponto, que é o envolvimento do paciente. De novo, paciente que não entende o que está sendo feito no atendimento, ele é um paciente que não vai ter a possibilidade, ele não vai devolver para o terapeuta a resposta que o terapeuta precisa para ele saber se ele está indo no caminho certo, se não está indo no caminho certo, se ele está seguro, se ele não está seguro. De novo, vou repetir o que a gente falou com relação à educação. Do mesmo jeito que existe educação em dor, deve existir educação na quiropraxia sobre tudo o que está sendo feito. O paciente não pode sair do consultório com dúvidas do que está sendo realizado. A gente tem que passar todas as informações possíveis para esse paciente. Tá bom? Desafios e oportunidades, né, gente, que a gente tem aqui na implementação de práticas de segurança. Primeiro desafio, que é muito comum, o que é resistência à mudança. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem um costume de trabalhar de uma forma onde a gente não leva em consideração todos esses pontos para a implementação aí de uma prática segura, com certeza nós teremos dificuldades aí para implementar. Mas o detalhe é o seguinte, pode ser difícil, mas a partir do momento que a gente consegue mudar, as coisas fluem e tudo fica muito mais fácil, se atende com mais leveza, com mais segurança. Então, conseguir mudar é extremamente importante. Algumas vezes a gente já escutou, não, mas eu não tenho recursos para fazer tudo isso. Comece com pouco, comece com o que você tem. Às vezes, melhorar a sua ficha de avaliação colocando mais dados, isso já vai ser importante. Você conseguir extrair mais dados do paciente, isso não custa nada, isso não tem recurso, né? Então, você não vai ter mais recurso para isso. Então, é extremamente importante a gente tentar mudar, que seja o primeiro passo. Eu tenho que dar o primeiro passo para a gente conseguir ter uma evolução, uma segurança adequada. E as estratégias para a gente melhorar isso, de novo, passam por onde? Passam por processos, por etapas. Então a gente vai ter que desenvolver políticas internas dentro da clínica ou dentro do consultório, entender os procedimentos que são feitos. A gente faz isso, isso e isso. As práticas diárias que a gente tem no dia a dia, elas são realmente focadas em segurança ou estou fazendo tudo no automático? Isso tudo é importante, a gente tem que desenvolver essa capacidade. Lembra, processo, etapa por etapa. Se você começa a colocar isso no seu dia a dia, as coisas fluem. Você consegue fazer mudanças muito mais rápidas e muito mais claras. E o melhor de tudo, são mudanças que elas não são tão sofridas. Então a gente consegue evoluir de uma maneira muito eficiente. Então, a gente conseguir pegar essas alterações, esses meios, essas formas de trabalho que a gente tinha anteriormente e visualizar aí uma oportunidade de ter um futuro muito mais tranquilo, muito mais seguro na prática clínica, isso é fundamental. Então a gente vai começar a usar a tecnologia, a gente vai usar ali novas abordagens para a gente conseguir ter um trabalho que ele é mais tranquilo para o terapeuta e tranquilo para o paciente. E com isso vocês vão ver que quando a gente implementa essa cultura de segurança no dia a dia da clínica, nossa, as coisas fluem de uma maneira super eficiente. Porque se você conseguiu fazer um protocolo, se você conseguiu seguir esse processo, você vai conseguir organizar sua clínica em qualquer outro sentido. Qualquer outro ponto que estiver bagunçado, se você seguir um processo para você conseguir mudar
essa questão da segurança, todos os outros são fáceis. A gente consegue sem nenhum problema. E aí, a gente tem que ter em mente, gente, que mesmo seguindo todas essas dicas, todas essas orientações das diretrizes, a gente pode ter alguns eventos adversos aí na quiropraxia, né? O paciente saiu da consulta, ele teve uma tontura, foi uma tontura leve, ele ficou com leve desconforto no local do ajuste. A gente tem que entender que isso pode acontecer, a gente tem que orientar o paciente. Então a gente vai ter esse entendimento desses riscos potenciais na quiropraxia, vai entender ali, será que eu tenho um risco ali de dissecção de uma artéria? Se você tem todo o dado do paciente, todos os dados, provavelmente você não vai fazer um ajuste que vai levar um estresse e pode causar algum problema. Você vai usar uma abordagem dentro da quiropraxia que leve uma menor sobrecarga tecidual. Então, se você tem um entendimento desses riscos potenciais, com certeza vai ser uma prática muito mais segura, muito mais tranquila, né? Então, lembrando, o que a gente recomenda que tenha uma avaliação extremamente detalhada do paciente. Você tem que pegar o máximo de informações, o máximo possível aí de sinais de alerta, você tem que ficar atento a tudo. Lembre-se, o momento da anamnese é fundamental. E depois, quando a gente passa ali para os testes clínicos, as palpações, tudo isso também traz muita informação. E, se possível, tenha em mãos sempre exames que possam trazer e complementar essa sua avaliação, né? E com tudo isso em mãos, a gente vai ter uma comunicação que ela vai ser extremamente clara e vai diminuir os riscos ali de todo mundo. Inclusive, a gente vai ter ali o que a gente colocou de um monitoramento pós-ajuste. Mande mensagem para o paciente, como é que está se sentindo, está tudo certo, está bem, né? Ficou alguma dúvida? Tudo isso é importante na nossa prática. As diretrizes, como a gente já falou, nas práticas baseadas em evidências, é sempre importante a gente ter em mente, né? E aí, dentro dessas diretrizes, a gente vai ter contraindicações, gente. Então, assim, eu posso usar a quiropraxia para tudo, para todos, em todo momento? Nem sempre é assim. A gente tem que entender, saber o que é contraindicado. Será que esse paciente, nessa condição que ele está, eu posso fazer um ajuste? Né? Às vezes não. Às vezes sim. Eu vou ter que entender aquele paciente. Né? Saber ali, entender desses sinais e sintomas neurológicos. O paciente está apresentando alguma coisa que está chamando a sua atenção? Se tiver, vamos trabalhar aí, vamos trabalhar com o médico junto com a gente para auxiliar nesse processo, né? Ficar atento àqueles sinais de alerta, né? O paciente teve um trauma muito forte, o paciente teve uma crise hipertensiva. Vamos ficar atento a isso. Paciente diabético, fuma muito. Tudo isso é extremamente importante para a gente, né? Como a gente falou, olha, outro ponto que é importante, dores de cabeça muito intensa, dores no pescoço que não passam com nada, o paciente apresenta graves déficits neurológicos. Tudo isso é importante a gente observar. E como que a gente consegue lembrar, Henrique, tudo isso? Formação continuada. Cada vez que você faz um curso, a gente vai tendo mais informações, vai aumentando o nosso leque de informações e a gente vai conseguindo aí ter um conhecimento maior sobre contraindicações e isso fica cada vez mais fixo na nossa mente. E a partir disso, a gente tem a possibilidade de quê? Fazer a implementação de protocolos. Eu vou conseguir aí desenvolver ações, modelos de atendimento que sejam seguros e tragam clareza para o paciente, né? Mais uma vez, a importância que tem a comunicação com o paciente. Gente, isso aqui, do meu entendimento, é uma dos pontos mais importantes que a gente tem. Não deixe de se comunicar com o paciente e se comunicar de forma clara. O paciente ele tem que entender o que você está falando. Você pode usar termos técnicos com o paciente, não tem problema. Mas aquele termo técnico tem que ser entendido. O paciente tem que saber que aquilo que você está fazendo, ele tem um porquê e ele tem que saber ali que o porquê que você está realizando aquele ajuste.
Você não precisa dar uma aula técnica para o paciente, mas ele tem que entender o motivo que você está ajustando aquele paciente. Tá? Então, isso é muito importante. Mais uma vez, sempre que possível, você vai ali oferecer materiais para o paciente, você vai ensinar o paciente o que ele vai esperar durante aquele acompanhamento, durante o tratamento. Durante o tratamento você pode apresentar isso de melhora, isso de melhora, isso de melhora. Então isso vai fazer com que o paciente ele entenda o processo de uma maneira mais eficiente. Processos que podem acontecer depois do ajuste, o paciente tem que saber. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha informação suficiente para chegar para ele e falar assim, olha só, dentro do seu quadro clínico, aqueles dados que a gente tinha de você, os resultados esperados eram esse. E aí você vai ver o paciente que tem uma melhora aí em todos os contextos, ele vai ficar muito mais satisfeito, vai ter uma colaboração muito maior, paciente, profissional. E aí aquilo que a gente sempre fala para o paciente, assim, que é importante que ele tenha revisões, vamos colocar assim o termo, que o paciente passar algumas vezes pelo seu consultório para saber como que ele está, como que está a saúde da sua coluna. Se ele entender o que você faz, isso vai funcionar de uma maneira eficientíssima. Então a gente tem que trabalhar dessa forma. E as considerações finais que a gente coloca, né? Aí a SB Quiro coloca, é exatamente esse compromisso que a segurança do paciente ela é um bem coletivo, ela não é individual. Todo mundo que trabalha naquela clínica precisa fazer parte do processo, né? Então a gente tem que dar ênfase a essa integração das práticas baseadas em evidência com todas as partes, com toda a participação do paciente, né? Funcionando literalmente como um pilar para a melhoria contínua da segurança no atendimento desse paciente. Depois que eu comecei a trabalhar um pouco mais com essa parte de segurança e atender um pouco mais pensando nisso, né? Eu meio que escrevi uma frase, um parágrafo, que ele está do meu lado o tempo inteiro. Então, assim, toda vez que a gente vai falar sobre segurança no atendimento, eu sempre falo isso, que a segurança no atendimento quiroprático não é responsabilidade de uma única pessoa, mas de todo o sistema. Entenda, sistema não é profissional só. O sistema envolve muita coisa, né? E ele depende da soma entre educação do paciente, educação do profissional, protocolos bem estruturados, comunicação clara e uma liderança comprometida. Ou seja, se eu penso que segurança no ajuste é somente saber o que eu tenho que fazer, para que lado que eu tenho que direcionar a força, onde eu vou colocar minha mão, se eu acho que segurança é isso, infelizmente, o conceito sobre segurança no ajuste está muito ultrapassado. Então a gente tem que entender que segurança no ajuste é muito mais do que um ajuste único, um cuidado único aí com o ajuste. Gente, obrigado. Eu acho que ficou um pouquinho extenso, um pouquinho longo, mas as diretrizes que a gente adota na nossa sociedade são essas. Caso vocês tenham interesse, no site da SB Quiro, sbquiro.org, tem o documento para baixar. Tá? A gente teve um probleminha com o site esse final de semana, mas acho que hoje ele já voltou para o ar. E lá tem um local onde você pode clicar e baixar essa diretriz, que tem lá toda a bibliografia que a gente utilizou, tem um documento com a diretriz, e será um prazer poder auxiliá-los em algum outro momento, alguma dúvida que vocês tiverem. Tá bom? Muito obrigado, doutor Henrique. É extremamente importante todas essas recomendações, né? A gente vê hoje em dia uma questão de tantos profissionais que não seguem resoluções, que não seguem condutas adequadas, fazendo... A gente, estando no conselho, a gente recebe muita denúncia, muita queixa também, né? Sim. De pacientes sendo, de certa forma, algumas vezes até tratados de forma que piora a situação do paciente, né?
por pessoas que não têm uma qualificação tão boa. Então, acho Exatamente. que fundamental. Eu anotei algumas palavras que eu achei bem importante, né, que o senhor falou: prática segura, educação do paciente profissional, evidência científica, tecnologia, formação continuada, protocolo de segurança, como tudo isso, não só na quiropraxia, mas na fisioterapia é importante como um todo, né? É importantíssimo como um todo, isso é fundamental, Em né? todas as áreas da É. fisioterapia, com certeza. E eu tô formado há 20 e alguns anos, né? Não vou contar aí, não vou entregar, mas eu lembro que eu fiz o meu primeiro ajuste no terceiro semestre da faculdade, que eu mal sabia o que era uma coluna vertebral na época, né? Pois é, Então, óbvio que hoje a gente tem mais acesso, mais informação, mais evidência, né, das sim, coisas, então só não faz a coisa certa quem não quer, né? Ainda só mais não com as faz quem não quer, sociedades, as exatamente. associações dando todo o suporte que podem para que isso seja uma forma qualificada. Isso é muito importante, isso que você falou, que assim, a SB Quiro, a gente luta por uma educação de qualidade. A gente luta por um profissional com uma qualificação técnica positiva, uma qualificação técnica boa. A gente não está preocupado, eu quero ganhar dinheiro. Não, a nossa preocupação não é essa. Nossa preocupação é fazer com que os profissionais estejam cada vez mais qualificados. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa luta. Não é fácil, mas Não, não é fácil. o E nosso uma boa caminho por aí. qualificação, com certeza, vai levar ao nível de atendimento e vai levar, na consequência, a uma melhora de remuneração, né? Que as pessoas vão buscar mais, Sem vão procurar dúvida, mais. sem dúvida, sem dúvida. Eu posso pedir para o senhor parar de compartilhar a apresentação para a gente. Claro, Eu não sei se alguém que está nos assistindo, pessoal, eu já coloquei eles se tivessem perguntas. Se alguém quer fazer alguma pergunta, ou se as recomendações todas foram bem claras, né? Elas são muito importantes. Eu gostaria de convidar, então, os participantes, se poderiam abrir a câmera para nós fazer um registro desse encontro de hoje. As pessoas que estiveram assistindo aí, eu vi que tinham pessoas aqui da região do Sul, mas tinham pessoas de longe também, né? grande Bom de... Luiz! Olha aí, ó. Olha Olha com a ali, com o pequena. nenenzinho ainda, ó, cara. O Luiz é um grande amigo aí também do Sul. O Luiz é meu vizinho aqui. Ó, Luiz é. Estamos do ladinho, né? Estamos um do ladinho do outro aqui. Isso, pertinho. É no mercado, olha lá, fazendo compras. Fazendo compra aqui, ouvindo vocês aqui com a Maria, ó. Oh, que beleza. Legal. Já já é a minha, Luiz. Logo, logo tá chegando a tua. A partir de hoje, qualquer dia. Qualquer dia, Opa. coisa boa. Logo, logo vai estar com nós lá já em Chapecó. Semana que vem tô em Chapecó com a Maria já. Legal. Legal. Sandro, Valeu, Luiz. e aí, Valeu, Sandro? Luiz. Olha ali, tem gente que está no calor ali, a gente no frio aqui, apareceu alguém de manga curta ali, ó. Bom, vamos fazer o registro. Vamos. Cadê o nosso palestrante, doutor Henrique? Só Tá falar aparecendo? alguma. Deixa eu ver aqui só um pouquinho, deixa eu só mudar. Que o senhor não está aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui como é que eu mudo. Vamos lá, então. Todo mundo. Maria aí aparecendo também já. A Maria tá pronta pra foto, sorri, filha. Opa! Grande Luiz. Querida. Pessoal, então acho que era isso. Gente, então é isso. Obrigado. Obrigado aí pela participação. Mais uma vez agradecer o Crefito pela oportunidade. E pode contar com a gente. A SB Quiro está aí de portas